Bom dia, eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Climatias, diário de quarentena. Hoje é dia 2 de abril de 2020 e deixa eu falar um pouco sério aqui. Tá todo mundo meio preocupado quando é que esse negócio vai acabar, quando é que essa quarentena vai acabar e as coisas estão mais complexas a gente tá vendo o tamanho do problema vindo e será que eu vou conseguir voltar a trabalhar ou a ter uma vida social, a rever os meus entes queridos. Quando? Então, não pensa nisso não, tá? Pensa assim, a gente vai viver nessa situação pro resto da vida. Eu não tô falando disso como uma praga, mas estou falando isso como uma sensação de que se a gente cogita, que isso vai acabar no final de abril, isso vai acabar no final de maio, isso vai acabar em agosto, a gente fica com essa esperança e pode ser frustrada, né? E quanto mais esperança sendo frustrada, junto com toda essa ansiedade que a gente está vivendo, pior as coisas ficam. Então eu prefiro que você não faça planos, né? Vamos seguir o conselho do padastro lá do Parasita, que quando você não faz planos, nada acontece. A não ser os planos diários, né? As coisas do dia a dia, enfim. Para trabalhar sempre com aquela coisa de viver um dia de cada vez. Mas não vamos ficar pensando nisso. Eu fiquei. Teve eu li um conselho do Leonardo Boff, comentando isso sobre o tempo que ele estava na cadeia. Sempre que alguém aparecia, algum advogado aparecia e falava assim, não, mas tem mais 2 meses na cadeia, acho que daqui a um mês a gente consegue soltar. E aí passava um mês e não tinha nem notícia, ou passava um mês e o cara falava, putz, não rolou. A tendência é que a gente afunde ainda mais, sabe? Então vamos trabalhar um dia por vez e não vamos ficar pensando num horizonte próximo, mesmo porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? Enfim, a gente não sabe nem o que vai acontecer depois que isso acabar, como isso vai ficar, né? E também como isso vai mudar as nossas vidas, né? Esse também foi um texto que eu escrevi lá na newsletter de ontem. Estou soltando essa minha newsletter do Trabalho Sujo toda quarta-feira. Então, se você quiser receber, trabalho sujo por e-mail, @gmail.com. Manda uma mensagem lá quarta-feira que vem, mando notícias. É isso, não é uma questão de pessimismo, né? Eu lembro quando, começo do século, tinha o site do Eduf, que era o fraude.org, e eu tinha uma coluna lá que chamava Paranoia e Precaução. E isso diz muito a ver com um instinto que o ser humano perdeu, né, por conta do conforto, né, que a tecnologia acabou trazendo para a gente, conforto do dia a dia, da vida, um sentido de estar sempre alerta. E é uma coisa que é justamente o que faz, por exemplo, a gente acreditar, caçar mais as más notícias do que as boas notícias. No sentido de que a gente acaba, enfim, como animal, né? Não estou nem falando na vida em sociedade, mas como animal a gente tem que saber que a qualquer minuto algum predador pode vir e abater a gente, né? Não estou nem falando do predador microscópico, mas estou falando dos predadores como um todo. Então não é ir daqui até ali numa boa, assoviando, achando que está tudo bem. Não, não. Qualquer minuto alguém pode sair de uma tocaia e te pegar. E à medida que a tecnologia e a civilização foram deixando a vida mais confortável, a gente foi aos poucos desligando esse sentido. As teorias da conspiração, que começaram a se tornar cada vez mais populares no século passado, têm a ver também com a recuperação desse sentido. E quando eu falo em paranoia e precaução, eu estou falando muito mais de uma coisa de cogita o pior cenário, porque tudo que não for o pior cenário é lucro, do que propriamente embarque numa onda de pessimismo, porque tudo vai dar errado. Não, não, tudo não vai dar errado, não. Mas não é que tudo vai dar certo. A gente precisa saber que existe a possibilidade de tudo dar errado. É isso. Não simplesmente se conformar com um dia tudo vai voltar ao normal, porque isso cria uma ilusão farsesca na cabeça da gente que pode frustrar a gente pra cacete mais adiante. Hoje eu vou dar só uma dica. Muita gente comentando que eu não dou dicas de ficção, então toma três, né? Na verdade é um calhamaço chamado 1Q84,
do Murakami, grande escritor, é meu livro favorito dele. É meio distópico, meio ficção científica, meio realismo fantástico. Trata de acompanhar duas pessoas que moram no Japão em 1984, uma segurança que aos poucos a gente descobre que é uma assassina profissional, e um professor que é chamado para reescrever um livro chamado Crisálida de Ar. E aos poucos eles vão descobrindo coisas, histórias paralelas, e aos poucos eles vão descobrindo coisas que acabam os aproximando, né? Não fisicamente, mas tanto uma seita apocalíptica, quanto seres minúsculos, quanto uma realidade paralela, um ano que não é 1984 e sim um Q84. É uma leitura compulsiva, né? Um livro que você começa a ler e você não quer parar de ler. E eu recomendo muito para quem gosta de Lost. Isso, na verdade, foi o fator determinante para eu começar a ler, que fala assim, cara, é a mesma vibe do Lost. Você fica intrigado o tempo todo. E assim, apesar de ter esses temas mais pesados, ele não é propriamente deprê. Então, recomendo para essa época. E vou chamar minha convidada de hoje, minha querida Amanda Ramalho, que deu várias dicas do que a gente pode fazer nesse período, pensando também do ponto de vista psicológico. Fala aí, Amanda. Oi, Matias, pessoal do Trabalho Sujo. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É importante a gente fortalecer essa comunidade, né, que é o mundo. E nesse momento todo mundo está muito sozinho e se sentindo cada vez mais sozinho. Você pediu algumas dicas, eu separei aqui e vamos a elas. A primeira dica que eu tenho é meu próprio podcast. Chama-se Esquizofrenóias. Você pode procurar no seu agregador Esquizofrenóias com Z. O Esquizofrenóias já está no 3º ano e a gente fala de saúde mental, como lidar com seus diagnósticos ou não, de uma maneira leve, porque eu acho que a saúde mental tem que ser uma coisa leve. E neste momento a saúde mental ela precisa ser fortalecida. Originalmente o podcast ele recebe um convidado toda semana, ou um profissional ou uma pessoa que lida com sofrimento, mas agora vou fazer uma semana entrevista, outra semana eu gravo sozinha. E você que está vendo esse vídeo e quiser participar, você pode mandar um e-mail para mim no juntosozinho@gmail.com, contando a sua experiência com a quarentena, e pode marcar a hashtag sozinho junto também. A ideia é se sentir numa comunidade, se sentir junto, porque a gente está sozinho fisicamente, mas todo mundo do seu prédio está sozinho, e todo mundo do seu bairro está sozinho, e da sua cidade, e chegando até o planeta. Bom, vamos às dicas. Primeiro, essa fitinha aqui, ó, do Violet Soda, que é o primeiro disco deles, o primeiro álbum deles. Tem bastante clipes deles no YouTube, são muito legais. Inclusive o meu gatinho Hunter Thompson, ele é protagonista da música Lazy Guy, então vocês procurem. Tem muitos clipes legais, o disco inteiro tá a versão visual, tá bem legal, e você também pode ouvir no Spotify. É uma grande banda, assim, que ela recupera o meu gosto mais primitivo de música, que é a questão dos anos 90, grunge, pós-grunge, alguma coisa assim. E eu vou indicar um disco que mudou minha vida, que muita gente já deve ter ouvido. Se você não ouviu, se você é mais jovem e tá vendo isso, ouçam The Color and the Shape do Foo Fighters, que é um Foo Fighters bem diferente desse Foo Fighters atual. Eu costumo brincar que gosto do Foo Fighters até 2001, depois eles viraram outra banda. Mas eu ainda gosto, não é mais minha banda favorita, mas nessa época era. Livros. Como eu lido bastante com saúde mental, eu produzi aqui, ó, livros. Como eu lido com saúde mental, eu escolhi 2. Esse daqui chama Triste, Loucas e Más. São histórias de mulheres
e seus médicos desde 1800. Fala um pouco daquilo que originou, né, a psicanálise, que é a histeria, etc., e a relação do Freud com o assunto. Essa autora, a Lisa, não sei falar o nome, Apignazesi, ela fez o livro As Mulheres de Freud também. Então, procurem esse livro. Conta a história da saúde mental e o feminino. É bem legal. Eu li há bastante tempo. Eu nem falava desse assunto, nem tratava desse assunto. Vou reler. Aqui também tem outro livro relacionado à saúde mental que chama Uma Mente Inquieta. Essa mulher aqui, a Kay, ela sofre de transtorno bipolar tipo 1 e ela é médica e psiquiatra. Então é bem interessante ver a visão de um profissional da saúde mental que sofre com problemas de saúde mental. Então é Uma Mente Inquieta, da Martins Fontes. Agora série já que a gente tá nessa vibe perturbada, eu indico Sharp Objects, que é uma série bem legal, ela é curtinha, da HBO, ela não é muito nova, ela é nova, sei lá, acho que ela é do ano passado, e eu lembro que me impactou bastante. Ela é um livro também, eu falei até com umas amigas minhas, elas falaram que já leram o livro e tal, muito bom o livro, então fica também esse livro. E é uma minissérie, né? Acho que são 8 capítulos só, da HBO. Da HBO também tem a série que eu mais gostei na vida, que chama Six Feet Under, que tem no HBO Go e ela é de, sei lá, 2000, começo dos anos 2000. E é um dia a dia de uma funerária que recebe todo dia um morto. É bem engraçada, não é triste, tá? Inclusive, falando bastante de música, o Michael Stipe, na época, era fã. E é bem legal. E também fala bastante de saúde mental. Tem um personagem bipolar, quase protagonista. Não consigo entender se ela é protagonista ou não, mas a quase protagonista também tem ali filhos de psicanalistas. Olha só, sem querer, tudo tá relacionado. E a minha dica para manter a sanidade mental é a seguinte: todo mundo está liberando curso em faculdades renomadas, cursos que anteriormente eram caríssimos, para a gente produzir mais nesse tempo de isolamento, etc. A minha dica é: se você não tá afim de fazer curso nenhum, porque você não se sente motivado, e você tem todo esse direito. Eu acho que o isolamento, ele não é uma colônia de férias ou um intercâmbio. É uma coisa... Eu acho que as pessoas ainda não sacaram que isso é um período dramático, sabe? Então, se você tá vivendo um drama, se você se sente amuado, e não quer fazer as coisas, eu acho que tudo bem, você tem o seu tempo, mas se você estiver fazendo vários cursos, montou uma grade no seu planner, acho maravilhoso também. Mas a minha dica é: não se force a nada. Cada um lida de uma forma, mas eu fiquei um pouco desesperada quando eu vi a quantidade de oportunidade que se abriu. Então é isso, obrigada pela oportunidade, contem sempre comigo. E é isso, paz nos estádios, eu falo isso sempre no meu podcast. E usem a hash sozinho junto, que a gente vai se encontrar, né? Porque originalmente a internet parecia que era algo para juntar e depois afastou. E agora parece que está juntando de novo. Então muita coisa vai acontecer e... obrigada pela oportunidade de falar aqui com vocês. Um beijo. Obrigado, Amanda. Boas dicas. O Color and the Shape do Foo Fighters não é o melhor disco do Foo Fighters, o melhor é o primeiro. E é quando eu larguei o Foo Fighters, né? Depois do Color and the Shape, pra mim, já era. Realmente, era uma banda completamente diferente. E Six Feet Under é muito, muito boa. O finalzinho ali, o pós-fácil do final da série não a torna perfeita, mas vale muito.
Bom, é isso, não se force, reforço aí esse conselho da Amanda e vamos continuando. Um abraço, até amanhã.